Mais uma vez, graça e paz, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir em Lucas, capítulo 4. Lucas 4. A partir do versículo 16, nós vamos tratar hoje, meditar um pouco sobre o tema a natureza do Evangelho, ou a natureza da mensagem do Evangelho. Qual é a finalidade do Evangelho, qual o propósito, ou qual o alvo do Evangelho, o que ele faz. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Todo mundo achou? Então vamos ler. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, chegou ao lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai de misericórdia, de amor, Tu, Senhor, que é bendito entre as nações. Sim, ó Deus, a Ti que nós clamamos. Pela Tua santidade, pela Tua misericórdia e bondade, nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra lida nesse momento seja explicada. E que ao ser explicada, Senhor, ela venha a ser entendida. Ao ser entendida, ela venha a ser guardada e praticada. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso. Aliás, só através do Teu Espírito Santo é que nós podemos explicar, entender, guardar e compreender, praticar essa palavra tão santa e tão eficaz. Então nos ajuda, Senhor. Me usa para que o Teu Espírito em mim explique a Tua palavra. E que o Teu Espírito em todos nós nos ajude a entendê-la. Que o Teu Espírito agindo em nós nos ajude a guardá-la e praticá-la para a glória do Senhor. Faz assim, Senhor, pois é no Teu nome que nós suplicamos, clamamos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meus amados, talvez, e só talvez, nunca na história da igreja, escute o que eu vou dizer, nunca na história da igreja nós precisamos tanto, foi tão necessário evangelizar os evangélicos. Nunca na história da igreja foi tão necessário explicar e se fazer entender a mensagem do Evangelho. É incrível como nós hoje lutamos com a defesa, ou o que na teologia se chama de apologética do Evangelho. E é incrível que quando nós defendemos o Evangelho,
E muitas vezes defender o Evangelho vai de encontro àquele que está pregando o Evangelho errado, vamos dizer assim, ou pregando o Evangelho de forma distorcida. Se essa pessoa que tem pregado o Evangelho de forma distorcida, ela é alguém da mídia, ela é alguém famoso, ele é alguém conhecido, é incrível como seguidores dessas pessoas ficam a favor dele, mesmo que estejam pregando um evangelho torto, e ficam contra as Escrituras. E preferem não acreditar no que a Bíblia diz, para acreditar no que esses famosos ou artistas gospel pregam. E nunca foi tão necessário a gente explicar o Evangelho. Por isso que eu comecei dizendo que nunca na história da igreja, talvez, nunca tenha sido tão evangelizados os evangélicos. Precisamos evangelizar os evangélicos. E isso se dá pelo fato de que a maioria de nós, evangélicos, por assim dizer, temos esquecido a essência do que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho. Em outras palavras, a natureza da mensagem do Evangelho. E esse texto que nós lemos, ele expressa isso. A natureza dessa mensagem. A eficácia dessa mensagem. O propósito dessa mensagem do Evangelho. O alvo dessa mensagem do Evangelho. Eu hoje postei uma coisa no Facebook que dizia o seguinte: eu prefiro pregar a mensagem que ofende do que pregar a mentira que mata. E eu sei que quando eu voltar agora, se eu acessar o Facebook hoje ainda, eu vou ver lá pessoas que curtiram, comentaram a favor e contra. E numa época onde a verdade está relativizada, onde cada um tem a sua verdade, porque você pode dizer uma coisa, mas essa é a sua verdade, e não a minha. Onde a verdade absoluta das Escrituras tem ficado obsoleta. Onde a verdade das Escrituras, ela não é mais uma verdade absoluta para muitos. Mas se a Bíblia, a palavra de Deus, deixou de ser a verdade absoluta, então em que nós nos baseamos? Onde está afirmada a nossa fé? Em quê? É interessante que quando nós vamos defender a nossa fé, o Evangelho de Jesus, uma das coisas que precisa vir à nossa mente é: aonde está escrito? Aonde? E nesse mundo evangélico, por assim dizer, onde as pessoas têm a unção da vassoura, não sei se vocês já viram, um monte de vassoura, os caras deitando em cima para abençoar a vassoura, para você levar para casa e varrer o mal da sua casa. E detalhe, cada vassoura é R$1.000. O que tem que vir na nossa mente é: onde está escrito isso? Onde está escrito que Deus unge vassouras que você leva para sua casa e varre o mal? Onde está escrito? Mas são situações como essa que, se nós defendermos o Evangelho, usarmos a apologética cristã para defendermos o Evangelho, nós vamos ser taxados de incrédulos. Nós
Deus, que não sabem o que é a ação de Deus na nossa vida. Mas onde é que está escrito isso no Evangelho? Onde é que o Evangelho são essas coisas, esses simbolismos desvairados, esses amuletos, que muitos, digo isso com pesar no meu coração, muitos têm pregado. A gente costuma, eu estava dizendo isso hoje, lá na casa do Pai, que a gente costuma medir se uma igreja é bem sucedida pela quantidade de pessoas. Meu Deus. Não adianta uma igreja ter 300 pessoas e ter uma igreja com 300 pessoas vivendo heresia. Porque são 300 pessoas que vão ser lançadas no inferno. Então não adianta. E Jesus aqui, nesse texto de Lucas, ele vai expressar o Evangelho, a essência do Evangelho, a natureza dessa mensagem que é o Evangelho. Eu acho que vocês já estão ficando velhos, não fez, de tanto ouvir sobre o Evangelho, de tanto ouvir, olha, a mensagem do Evangelho é essa, olha, creiam no Evangelho, porque isso não é o Evangelho. Eu acho que vocês já estão ficando velhos, de tanto ouvir isso. Mas como eu comecei dizendo, nunca, talvez, na história da igreja, foi tão necessário evangelizar os evangelhos. Infelizmente. Eu ouso a dizer que hoje o trabalho dos pastores e líderes é proteger o seu rebanho das heresias. Foi um tempo, esse tempo passou em que o trabalho dos pastores era evangelizar aqueles que não conheciam a verdade. Mas hoje não é. Pelo menos não é só isso. O grande trabalho dos pastores e líderes hoje é manter os seus rebanhos, por assim dizer, livres dos lobos devoradores, dos lobos que só querem matar, roubar e destruir, dos lobos que só querem se beneficiar da lã e do leite das ovelhas, mas não cuidam delas, mas não olham para elas, mas que não pregam o Evangelho. E eu gostaria que você atentasse aí para mim, comigo, aliás, no versículo 18. Nessa citação de Isaías, que Jesus está fazendo aqui, que é a natureza da mensagem do Evangelho, e ele começa aqui no versículo 18 dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres. Agora olha que coisa fantástica. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres. Olha que coisa fantástica. Porque o Evangelho aqui é a boa mensagem. Como nós conhecemos as boas novas. No grego, Evangelion. A boa mensagem. A palavra anjo, no grego se fala angeló, que é mensageiro. E a palavra Evangelion é mensagem.
Então Jesus está dizendo que Ele foi ungido pelo Espírito para levar a mensagem nova para quem? Para os pobres. Agora isso aqui que é fantástico. A palavra pobre aqui é uma palavra que no grego é quase impronunciável, porque ela, para nós no português, ela junta duas consoantes, é quase impossível a gente pronunciar. Ela junta o P e o T. Então é uma palavra quase impossível de pronunciar, mas ela significa desprovido de alguém que não tem de onde tirar. Pobre, alguém necessitado, alguém que precisa de alguma coisa. Então Jesus está dizendo que Ele veio para evangelizar, para trazer a boa mensagem aos pobres. Mas olha só que interessante. Essa palavra, ele usa a mesma palavra. Quando eu estava pesquisando, eu vi que ele usa a mesma palavra aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres de... Ele usa a mesma palavra. Então quando ele diz que a mensagem é para os pobres, ele não está falando apenas de pessoas que não têm condições financeiras, que são miseráveis, mas ele está falando de pessoas que reconhecem a sua necessidade, reconhecem que precisam dessa mensagem, que reconhecem que são pobres de espírito, que são pobres, que são necessitadas de Deus, que não têm mais recursos, que já bateu em várias portas, mas não encontrou solução para o problema do seu pecado. Então são para esses que Jesus veio trazer a boa mensagem. E aqui, irmãos, nós podemos aprender uma coisa. Enquanto nós não reconhecemos que somos necessitados dessa mensagem, o Evangelho não nos tocará. Enquanto não reconhecermos que somos pobres de espírito, nós não sentiremos o toque, ou não conseguiremos entender a natureza da mensagem do Evangelho. Porque para que essa mensagem ela toque em nós precisamos reconhecer que somos pobres, necessitados e que não temos mais recursos. Só aí o Evangelho nos tocará. A mensagem de Cristo vai nos abalar quando entendermos que somos pobres diante desse Deus. Quando entendemos que somos necessitados desse Deus. Quando entendemos que somos pobres de espírito e nada do que façamos ou fizermos vai nos levar a Deus. É incrível. Eu estava lembrando do texto de Mateus capítulo 7. No final do Sermão do Monte, Jesus diz: olha, naquele dia muitos dirão: mas Senhor, em Teu nome expelemos demônios, em Teu nome fizemos milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Sabe o que Jesus está falando ali? Ele não está aqui condenando pessoas que evangelizam no nome dele. Ele não está aqui condenando pessoas que expulsavam o demônio no nome deles. Ele estava aqui condenando pessoas que faziam isso para ganhar a salvação. Eu evangelizo? Evangelizo porque eu quero ir para o céu. Está errado. E naquele dia eu vou dizer: mas Senhor, eu ganhei quantas almas para Ti? Isso não garante. Isso são pessoas que não entenderam que elas são
autossuficientes. Estaremos sempre tentando alcançar o céu por méritos. E não alcançaremos. Agora eu vou dizer, eu estou ficando feio de repetir isso aqui. Né, velho? Que as nossas boas obras, escutem, são como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Então não alcançaremos o céu meritoriamente. Não alcançaremos o céu por quantas pessoas evangelizamos. Não alcançaremos o céu porque temos poder para expulsar demônios. Não é isso. Nós temos que quebrantar o nosso coração e vir diante de Deus como alguém necessitado, pobre. Eu acho tão interessante. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Nas cartas para as 7 igrejas, quando ele está falando para a igreja de Laodiceia, que achava que era rica, sabe o que Jesus disse para ela, para aquela igreja? Você acha que você é rico, mas na verdade você é pobre, cego e morto. A mensagem não entrou, porque eles estavam com o coração orgulhosos. Olha, nós somos abastados, nós temos muito dinheiro, nós somos ricos, não precisamos mais de nada, nós temos poder, nós temos tudo. E enquanto eles agiam daquele jeito, a mensagem, a boa nova, não entrava no coração deles. Enquanto eles se achavam ricos, Jesus mandou uma mensagem para eles dizendo: vocês são pobres, cegos e nus. Vocês não entenderam. O Evangelho não fez morada no coração de vocês. Porque para fazer morada, vocês precisam reconhecer que vocês são pobres de espírito. E é essa a mensagem aqui. O Evangelho, versículo 18, olha aí. O Espírito me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres. Meus irmãos, quem tem mais consciência de necessidade do que um pobre? Ontem, um primo meu passou aqui e ele estava falando de um rapaz que ele trabalha numa loja onde coloca fumê em carro, esse meu primo. E ele estava falando de um cliente que estava reclamando por causa de um pingo d'água que caiu na perna dele, dentro do carro. Porque o fumê é colocado com água para não ficar poeira. E aí caiu um pingo d'água, um pingo, na perna dele, e ele estava reclamando. O que é isso? É um rico que não sabe o que é ter necessidades. Ninguém melhor do que um pobre sabe o quanto é necessitado. E enquanto nós, eu e você, tivermos com o coração de rico, achando que não necessitamos de mais nada, o Evangelho não vai fazer morada em nós. Precisamos ter um coração quebrantado, contrito, diante de Deus, para que a mensagem do Evangelho, ela nos traga esperança. Eu vou ter esperança de quê se eu já tenho tudo? A esperança só chegará ao meu coração quando eu entendo que eu sou pobre, eu não tenho nada, eu sou necessitado.
você fosse milionário. Suponha que você fosse milionário. E alguém chegasse para você e dissesse assim: eu tenho uma boa notícia para ti. Qual é? Eu tenho R$1.000 para te dar. É milionário. Como que R$1.000 ia ser uma boa notícia? R$1.000 tu dá de troco. Agora, suponhamos que tu mora debaixo da ponte. Debaixo da ponte. E alguém diz: eu tenho uma boa notícia para ti. E tu diz: o que é? Eu tenho R$1.000 para te dar. Agora é uma boa notícia? Essa analogia é que para você entenda que enquanto nós estivermos recebendo o Evangelho como alguém que é milionário espiritualmente, o Evangelho não vai ser uma boa notícia. O Evangelho só é uma boa notícia para pessoas que são pobres espiritualmente. Porque ela nos traz esperança. Ela nos traz esperança de uma manhã. Antes eu não tinha perspectiva da manhã, mas agora veio uma mensagem. Uma mensagem que amanhã eu vou ter um futuro. Hoje eu sou pobre, mas amanhã Deus me reservou um futuro. Não aqui, nessa terra, mas lá. Glória a Deus. Onde a traça não corrói, onde o ferrugem não alcança. É lá. O texto que o Everton leu aqui: não acumulei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. O nosso tesouro tem que estar lá. Porque aonde está o nosso tesouro, estará também o nosso. É isso aí, meus amados. O Evangelho, a boa mensagem, é para os pobres. Mas ele não para por aí. Ele diz que a mensagem, em primeiro lugar, é para os pobres, mas ela também é para quem? Evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar libertação aos cativos. Essa palavra aqui, essa expressão, libertação dos cativos, ele está fazendo referência ou lembra ao cativeiro babilônico. Se você já teve a oportunidade de ler a história de Israel aqui no Antigo Testamento, você vai ver que o reino do sul, chamado Judá, ele foi cativeiro na Babilônia, ele foi cativo na Babilônia. Em outras palavras, eles eram escravos. Então Jesus está dizendo: eu trago uma boa notícia para os pobres e também trago uma notícia de libertação dos cativos, daqueles que eram escravos, mas hoje estão libertos. Libertos pelo sangue de Jesus. Libertos do pecado. Libertos dos vícios. Libertos dos desejos carnais pecaminosos. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer. De libertação. De pessoas que eram soberbas, que estavam presas à ganância do dinheiro, à ganância de bens materiais, que não conseguiam viver essa vida aqui na terra se não tivesse dinheiro, não conseguiriam viver essa vida aqui na terra se não fosse satisfazendo os seus desejos. Jesus veio nos libertar disso. Jesus veio nos libertar de uma vida medíocre. Meus irmãos, se você, assim como eu, veio do mundo, eu estou dizendo isso porque aqui tem pessoas que nasceram no berço evangélico, por assim dizer. Mas se você, assim como eu, veio do mundo, você sabe
que não era possível nos divertirmos se não enchêssemos a cara de álcool. Não era possível a gente se alegrar, se divertir, se não estivéssemos encharcados de bebida alcoólica. Mas foi desse cativeiro que Cristo nos libertou. E hoje nós não precisamos mais desse algo para nos divertir. Cristo nos liberta desse cativeiro. A mensagem do Evangelho é para aqueles que precisam serem libertos desse cativeiro. Não precisamos mais viver como escravos do pecado, dos vícios, daquilo que nos afastava de Deus. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação. Isso é o Evangelho. Mas para você receber essa mensagem de libertação, você precisa estar com o seu coração contrito, aberto e ser pobre. Senão você não vai ser liberto. Porque o Evangelho não vai entrar no seu coração. É uma sequência. Você entende que é pobre do Espírito. Você entende que é pobre de Espírito. E o Evangelho entra. E uma vez o Evangelho entrando, ele te liberta do cativeiro do pecado. Mas ele não fará isso se não abrirmos o coração para essa mensagem nova, para essa mensagem de paz, de libertação. Abra o seu coração para essa palavra. Deixe o Evangelho entrar no seu coração e te libertar de tudo aquilo que você ainda precisa ser liberto. O que te prende? O que prende você ainda nesse mundo? Se você é um ser humano como eu, você vai ter tantas coisas que ainda te prende aqui. Eu não sou melhor do que vocês. Tenho minhas lutas. Deus sabe das minhas dificuldades, daquilo que ainda o Evangelho precisa arrancar do meu coração. Mas deixa o Evangelho entrar e deixa ele te libertar desse cativeiro. Porque a mensagem do Evangelho é proclamar libertação ao cativo. Amém? Amém? Em terceiro lugar, o Evangelho, Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo qual ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, mas também restaurar a vista aos cegos. Meus irmãos, se você, assim como eu, veio do mundo, você passa a entender como você era cego, como você não conseguia ver Jesus. E não é à toa. E se você for lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, além de sermos cegos, estávamos no escuro. Como é que chega? O cego no escuro, o que ele vê? Nada. Essa era a nossa situação. Éramos cegos nas trevas. E Cristo, com a mensagem do Evangelho, Ele não apenas veio nos libertar do cativeiro, mas abrir os nossos
deixá-lo ser no nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a mensagem. Cristo nos liberta e Cristo nos faz enxergar aquilo que não enxergávamos. Cristo tira dos nossos olhos as escamas que cobriam a nossa visão. Cristo tira a cegueira espiritual que assolava a nossa alma. A mensagem do Evangelho faz isso. Mas mais uma vez, abra o seu coração. Porque se você não entender que você é pobre de espírito, você não será liberto. E você não enxergará como você deve enxergar. É uma sequência. Você entende que é pobre do espírito. O Evangelho entra. Você é liberto do cativeiro. E os seus olhos são abertos. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Essa é a mensagem. Essa é a natureza da mensagem do Evangelho. Um Evangelho proclamado ao pobre, que traz libertação e traz uma cura da cegueira espiritual. Mas em quarto lugar, ainda no versículo 18, no final do versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Meus irmãos, as situações dessa vida nos oprimem. Olha, ontem nós tivemos 2 notícias de pessoas que morreram. Pessoas que, de certa forma, conhecíamos. Não convivíamos, mas conhecíamos. 2 senhoras que moravam nessa outra rua aqui, na 35. E coincidentemente as 2 se chamavam Maria. Uma morreu pela manhã e a outra morreu à tarde. E eu fico imaginando o quão notícias assim nos oprimem. Quanto notícias ruins nos angustiam, nos abalam, nos abatem de tal maneira que ficamos oprimidos, ficamos com medo, somos encarcerados, oprimidos por notícias, situações ruins. Mas o Evangelho, ele veio para nos dar essa liberdade, que mesmo em meio a calamidades, as situações ruins não nos oprimem mais, porque nós aprendemos do Evangelho que nós temos paz mesmo nas situações contrárias. O Evangelho nos dá paz, e não é uma paz sem guerra, é uma paz em meio às guerras. É uma paz que mesmo quando nós recebemos uma notícia de um ente querido que morreu, apesar de ficarmos tristes, temos paz por causa do Evangelho, por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Temos paz. Não somos oprimidos mais por essas coisas. Sabe por que é que mais nos oprime? A morte. O medo da morte nos oprime. Você já pensou na sua morte? Quem pensa na sua morte aqui? E quando você pensa, a maioria de nós não gosta de pensar. Porque quando pensamos na nossa morte, nós ficamos oprimidos por ela. E quando pensamos, ela nos perturba.
Mas o Evangelho, ele veio para nos libertar dessa opressão, porque a morte, ela não tem mais poder sobre nós. Porque se morrermos hoje, iremos para a glória. Glória a Deus. O Evangelho veio para nos libertar dessa opressão, desse medo perturbador que nos traz as circunstâncias adversas. Mais uma vez, você precisa abrir o seu coração. Porque se você não abrir o seu coração, o Evangelho não entrará. E se a mensagem de paz não entrar no seu coração, você continuará oprimido. E não mudará a sua cabeça. Você não terá paz, porque o Evangelho não entrou no seu coração. Mais uma vez, vou repetir, é uma sequência. Você reconhece que é pobre de espírito, o Evangelho entra no seu coração. Naturalmente, quando o Evangelho entra, o que acontece? O que acontece? O Evangelho entrou no seu coração. O que acontece? Ninguém lembra? Hã? Nós somos libertos do cativeiro, do pecado. Você abre o coração, você recebe o Evangelho e você é liberto do cativeiro do pecado. Logo em seguida, o que acontece? Você passa a enxergar. E depois que você enxerga, o que acontece? Nós esquecemos de uma coisa, não foi? Ou não? Vocês estão entendendo? Vocês abrem o coração. O Evangelho entra. Vocês são libertos do cativeiro. Passam a enxergar. E o que acontece depois? Vocês estão livres da opressão. Vocês passam a ter paz em meio às guerras. Meus amados, escutem o que eu vou dizer. Por favor, prestem atenção. Nós temos vivido o Evangelho. E quando eu digo nós, eu estou falando de todos os evangélicos de uma forma geral. Onde o Evangelho que tem sido pregado não é um Evangelho que liberta da opressão, pelo contrário. É um Evangelho que oprime. Muitos pastores têm sido pessoas que oprimem o povo, o qual Deus colocou em suas mãos. Eu tenho visto pastores amaldiçoando pessoas. Eu tenho visto pastores dizendo o seguinte: se vocês saírem daqui, vocês serão amaldiçoados. Esse não é o Evangelho que liberta da opressão, pelo contrário, é o Evangelho que oprime. E se oprime, não é o Evangelho. O Evangelho veio para libertar da opressão. E o que mais nós temos visto são pastores que têm amedrontado os seus rebanhos, que têm oprimido os seus rebanhos, para que eles não saiam debaixo da sua asa, porque se saírem, a receita da igreja diminui. Isso não é o Evangelho, porque o Evangelho veio para libertar da opressão. E se você está num lugar oprimido, não é o Evangelho que tem sido pregado nesse lugar, porque o Evangelho veio para libertar. Versículo 19. Jesus continua dizendo, ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar os povos, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável
Se alguém tivesse vendido uma terra, no 50º ano, ou seja, no ano 50, essa terra voltava para o seu antigo dono. No ano do jubileu, os pobres, eles eram ajudados. E provavelmente deixavam de ser pobres, porque alguns dividiam a sua riqueza entre os pobres. No ano do jubileu, os escravos eram libertos. Era proclamada a libertação aos escravos. Meus irmãos, foi isso que Jesus veio proclamar, apregoar. Porque na verdade, quando a gente está dizendo que a terra recebeu o devido descanso, que a terra é devolvida ao seu respectivo dono, que os pobres eram ajudados e que os escravos eram libertos, o que nós estamos dizendo aqui é que as coisas voltavam a ser como deveriam. Não deveria existir escravos. A terra deveria ter um descanso. Não deveriam ter pobres. E Jesus veio para que tudo isso pudesse acontecer. Jesus veio para que, quando ele morresse na cruz, tudo que deveria ser, todas as coisas, fossem como deveriam ser. Nós não deveríamos, de jeito nenhum, sermos cativos. Pelo contrário, nós devemos ser libertos. Amém? Amém. Nós não deveríamos ser cegos. Pelo contrário, nós deveríamos enxergar. Nós não deveríamos ser oprimidos. Pelo contrário, devemos ter paz e ser livres dessa opressão. Então, quando ele está dizendo aqui que veio para apregoar o ano aceitável, ele está dizendo: eu vim trazer o jubileu. Eu vim para que as coisas sejam como deveriam ser. E para isso, eu vou morrer na cruz. Porque quando eu morrer na cruz, essa mensagem vai fazer com que as coisas sejam como deveriam ser. Amém? Amém. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não fomos criados para estar em rebelião com o nosso Deus. Pelo contrário, nós somos criados, Deus, para ter comunhão com Ele. Porque é assim que as coisas devem ser. E quando é que esse jubileu vem? Quando é que esse jubileu acontece? Versículo 21, acompanhe comigo, por favor. Olha o que Jesus diz no versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Quando é esse jubileu? Ele foi na cruz e é hoje. Hoje você pode abrir o seu coração e deixar o Evangelho entrar. Hoje o Evangelho pode entrar no seu coração e você deixar de ser cativo. Hoje o Evangelho pode entrar no seu coração e você deixar de ser cego. Hoje você pode abrir o seu coração e ser liberto da opressão. É hoje. Não é amanhã. É hoje. Porque hoje se cumpriu a escritura que acabou de vir. Você crê assim, não? Porque é assim que tem que ser. Mais uma vez, eu repeti isso várias e várias vezes. E não me canso de repetir. Para que isso aconteça,
merecem, necessitam da glória de Deus. Você é um pobre de espírito? Você é pobre de espírito? Amém. Amém, porque eu também. Glória a Deus. E eu necessito. Talvez mais do que você, não sei. Mas eu necessito demais da glória desse Deus. E eu espero que essa palavra que foi lida e explicada, ela tenha sido entendida por você. E ao ser entendida pela ação do Espírito, ela possa ser guardada e praticada. Amém?